Nesse vídeo vamos comentar de forma breve e objetiva as questões de biologia da prova do Enem no ano de 2012, aplicação regular. A questão 47 fala da criação artificial, de variedades de peixes híbridos, que agregam ali um valor comercial aos produtores de peixe. Essas espécies híbridas teriam uma valorização, teriam um maior valor agregado frente às espécies parentais. Só que, como o comando coloca, sem o controle adequado, sem alguma medida de segurança, para que evitasse que essas espécies tivessem um contato indesejado com ecossistemas e ambientes naturais, elas poderiam escapar, invadir rios, lagos e acabar se reproduzindo. Isso traria um problema para aqueles ambientes, que seria eles poderiam, eventualmente, ao longo do tempo, substituir geneticamente a espécie natural, ou as espécies naturais, as parentais que o texto coloca. É, a letra E, gostaria de comentar aqui que ela coloca que é produzir descendentes com código genético modificado. Lembrem daquela discussão que a gente já teve sobre a diferença, entre genoma, código genético. O código genético é o código, das trincas os códons, as trincas de nucleotídeos que codificam para algum aminoácido. E a menos que essa alternativa estivesse querendo dizer literalmente isso, teria um erro conceitual aqui, para confundir a pessoa em relação a talvez genoma e código genético. O genoma dessas espécies híbridas ele já é um genoma alterado por definição, por serem espécies modificadas ali, por hibridização. A letra C coloca ocupar o primeiro nível trófico no habitat aquático. O primeiro nível trófico sempre é ocupado pelos produtores, espécies de seres fotossintetizantes, sejam algas, plantas, etc. A questão 48 é uma questão bem simples, agora entrando na bioquímica, falando aqui sobre o uso da biotecnologia na produção ali de alguns produtos, como bolos, enfim, na indústria alimentícia, utilizando leveduras, fazendo o papel ali de um fermento biológico. É bem comum isso, obviamente, né? A primeira forma, talvez, de fermento foi através de leveduras. Depois veio fermento químico e tudo mais. Mas então as leveduras elas têm essa propriedade de atuar ali como um fermento, fazendo uma determinada massa crescer. Bom, o crescimento dessa massa, do pão, no caso, ele é resultante de quê? O que está acontecendo ali na relação entre a levedura, os açúcares provenientes ali do trigo, que seja uma massa de trigo, etc. O que está acontecendo é a liberação de gás carbônico. Então, assim, essas reações bioquímicas que vão estar acontecendo ali liberam, o CO2 como um produto, que na nossa respiração celular também acontece, a liberação de CO2. Tanto esse é um dos produtos, um dos gases que a gente acaba exalando, porque ele é produto da reação da respiração aeróbica. E aqui, no caso aqui, vai estar acontecendo um processo, então, semelhante, com o resultado dessa liberação do gás, que forma, então, bolhas de gás ali naquele meio, naquela massa, e essas bolhas de gás acabam, então, dando esse efeito de crescimento e de ficando mais leve, porque acaba tendo ar, né? O gás, ele acaba criando uma bolha, digamos, aérea, mas que é composta essencialmente por gás CO2. As alternativas erradas, por exemplo, a letra B fala de formação de ácido lático. A levedura ela pode fazer fermentação, o processo que determina, a produção de CO2 é a respiração aeróbica, mas ela pode fazer respiração anaeróbica, a fermentação, mas ela produziria, se eu não me engano, é o etanol, é o álcool, fermentação alcoólica, e não ácido lático. Mas mesmo assim, digamos que ela produzisse ácido lático, água, ATP ou calor, ela produz ATP, na respiração aeróbica, lógico, mas não seria nenhum desses produtos aqui que levariam a massa a ficar leve e macia. É o gás carbônico, que vai estar presente na respiração aeróbica. Portanto, pode estar associado ali com a produção de ATP, mas não seria o ATP que estaria promovendo, esse crescimento da massa e a leveza dela. A questão 55 vai trazer aqui o tema dos pesticidas, que são utilizados ali, na agricultura para combater alguma peste, alguma população de algum inseto, digamos, que está atacando alguma cultura. Mas qual é o problema? Esses pesticidas eles tendem a se acumular no ambiente, Então eles colocam aqui a persistência ambiental, porque onde ele cai, digamos, no solo, ele fica ali, e se acumula. Então eles buscam alguma alternativa para fazer a biorremediação, ou seja, utilizar algum mecanismo para retirar esse acúmulo desses pesticidas, dessas substâncias químicas do solo. E uma das alternativas seria utilizar micro-organismos que fossem capazes de metabolizar esses pesticidas, que, enfim, ele seria, no final das contas, gerar ali vantagens econômicas e ambientais. Uma vez que uma limpeza desses produtos químicos utilizando outros produtos químicos talvez se tornasse muito dispendiosa economicamente, além de não necessariamente resolver o problema ambiental,
Utilizando micro-organismos, você resolve, de certa forma, os dois eixos. E o que você esperaria, então, de um micro-organismo para fazer esse serviço? Que ele fosse capaz de metabolizar o contaminante, liberando subprodutos menos tóxicos, ou nada tóxicos, né? Basicamente é isso que você esperaria, então, de um micro-organismo para fazer esse serviço de biorremediação. Ah, a letra A coloca transferir o contaminante do solo para a água. Você só está pegando a sujeira de um canto e jogando para outro, né? Você não está resolvendo um problema ambiental. De repente você pode estar resolvendo o seu problema, né? Na sua área ali, no seu campo, digamos assim. Mas o problema ambiental persiste. A letra B, absorver contaminantes sem alterá-lo quimicamente. Aí do que adianta? Esses micro-organismos vão ficar então ali naquele solo, com o contaminante inalterado dentro deles, eventualmente eles vão morrer, esse contaminante iria voltar para o solo e nada iria mudar. A C e a D são absolutamente erradas, estão só para ocupar espaço aqui mesmo, não tem nada a ver com mutação, sistema imunológico do homem, nada a ver. A questão 56 traz um tema aqui do meio ambiente, o saneamento básico. Ela vai fazer aqui toda uma contextualização e durante todo o texto a pessoa já pega, né, a pessoa que estuda esses problemas ambientais já pega pelo texto do que ela está falando. Ela vai falar de falta de saneamento, isso acarretando no surgimento de várias doenças. Ela vai trazer a enchente, então a gente já liga, né? Enchente, acúmulo de lixo. Quem estuda já sabe que isso aqui é leptospirose, nem precisaria ver as alternativas. Ela vai colocar aqui no comando condições sanitárias, tudo isso aqui está levando a gente a pensar em leptospirose. E a resposta só pode ser leptospirose. Repara que ela vai colocar aqui os sintomas, né? Dor de cabeça, febre, dores musculares. Eu acho que a pessoa nem precisaria saber os sintomas da leptospirose. É uma coisa que eu, enfim, às vezes a pessoa pode não necessariamente saber isso aqui, né, não focar muito nisso aqui, mas pela contextualização ambiental do problema, a pessoa já chegaria na leptospirose mesmo sem saber os sintomas da doença. De qualquer forma, fica aqui um aprendizado. Os sintomas de leptospirose clássicos são febre, dor na cabeça, dores musculares. Claro que a coisa pode progredir para problemas muito mais graves. Lembrando que a leptospirose é provocada por uma bactéria, né? E, enfim, está associado ali com sintomas leves. Eu diria até que esses sintomas aqui da questão são leves. Mas ela pode evoluir para quadros mais graves, pode atacar outros órgãos, fígado, rins, etc. Pode até atacar o sistema nervoso, né? E aí dali algumas meningites. Vou colocar algum texto sobre isso na descrição, até pra gente não ficar perdendo muito tempo do vídeo com discussões assim que não são menos importantes, mas acabam, né, tomando muito tempo. Eu vou colocar um texto na descrição e quem quiser ler. A questão 60, biotecnologia, vai falar aqui sobre transgenia. Então, o milho transgênico recebendo aqui uma transferência de um gene, então transgênico, um gene vindo de outra espécie que de repente vai conferir a esse milho uma característica de interesse. E a característica então seria manifestada em decorrência do quê? De qual dessas opções aqui que foram dadas? Claramente da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. O DNA recombinante é o DNA produto dessa transgenia aqui, certo? É o DNA que recebeu ali um gene, podemos dizer exógeno. Repara que tinha uma pegadinha na B, né? Transcrição do R. A B, na verdade, é a C, da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado. O DNA não hibridizado é o DNA original do milho. Então ele não contém ali o gene de interesse, com a característica de interesse. A B fala sobre transcrição de RNA transportador. Ah, vamos pensar que RNA ele é transcrito a partir do DNA. Vão ter ali alguns RNAs, tem o RNA mensageiro, tem o RNA transportador, tem o RNA ribossomal, mas aqui o foco, né, a mensagem, ela tem que estar no RNA mensageiro, é ele que vai levar a mensagem para a tradução daquela sequência que vai ter então que vai gerar uma proteína de interesse. A letra D coloca síntese de carboidratos, não são carboidratos, são necessariamente proteínas, né? Então, enfim. A questão 63 vai falar sobre fisiologia vegetal, a biossíntese de algumas substâncias ali, vai colocar aqui alcaloides e flavonoides, e vai falar um pouco sobre como a variação da concentração da produção dessas substâncias pode variar de acordo com mudanças no ambiente, época do ano, sazonal, né? Radiação, temperatura, presença de parasitas. Então, assim, diversos estímulos ambientais que poderiam levar a maior ou menor produção de determinada substância. Mas o comando vai trazer o seguinte: as variações qualitativa ou quantitativa na produção dessas substâncias, apesar, né, de ter essa influência do meio ambiente, ela é possível porque alguma coisa está acontecendo no material genético dessa planta. O que é? Que tem uma característica do material genético que possibilita essa variação a partir, né, das mudanças no ambiente. O fato de que o material genético, o DNA, possui genes transcritos diferentemente de acordo com a necessidade.
Que é aquela coisa da uma certa plasticidade, né? Por exemplo, células diferentes no nosso corpo, de tecidos diferentes, de órgãos diferentes, vão ter partes do DNA que vão estar sendo transcritas, vão estar ativas, né, para transcrição, porque para aquele órgão, para aquele tecido, para aquela célula, é preciso que uma parte do DNA específica esteja ativa para produzir uma proteína específica. Então, assim, o DNA ele tem essa característica de poder ativar ou inativar determinadas partes dessa sequência, né, do ácido nucleico, dependendo da necessidade em determinado tecido, em determinada célula, e até mesmo em resposta a variações ambientais. Isso é verdade tanto em vegetais quanto em nós humanos também. As outras alternativas vão colocar sofre constantes recombinações, isso aqui é perigoso, né? A recombinação é um processo que pode acontecer na formação, por exemplo, de gametas, nos mamíferos, vamos colocar assim, que fazem meiose gamética. Sim, existem ali recombinações que podem acontecer na formação dos gametas, mas a gente não esperaria que isso aqui acontecesse em células somáticas, tá? A letra B coloca muda ao longo do ano, isso aqui certamente não. A gente poderia colocar que pode sofrer alguma alteração, no caso, nessas regiões de transcrição. Mas a sequência do DNA, do material genético, não deveria mudar. Cria novos genes? Não, não se criam novos genes. Você pode ativar diferentes genes. Isso seria diferente. Altera a sequência? Não, nada de alterar, nada de mudar, sabe? Nada de recombinações. Isso estaria tudo errado. E já que falamos sobre aquelas duas substâncias, né, alcaloide e flavonoide, esses nomes às vezes podem assustar a pessoa que de repente não está familiarizado com o termo, ninguém é obrigado a saber tudo, e aparece lá um alcaloide e flavonoide no texto, a pessoa fica já meio confusa, assim. Os alcaloides são, vou ler aqui, substâncias de caráter básico derivados principalmente de plantas, mas podendo também ser derivados de fungos, bactérias, etc. Exemplos de alcaloides são coisas que estão muito mais no nosso dia a dia, assim, do que a gente às vezes pensa, né? Por exemplo, a cafeína, todo mundo bebe café, né? Cocaína, outros exemplos aqui, alguns opioides famosos, heroína, morfina, etc. Né? Então tá aqui a molécula de cafeína, certo? Isso aqui então é seria um alcaloide. E os flavonoides são grupos de metabólitos secundários, e aí está mais associado a vegetais. Então tem uma série aqui de moléculas, eu não conheço a maioria delas, mas as antocianinas são bem famosas, estão associadas à coloração de frutos, né? Tá aquela coloração às vezes arroxeada, avermelhada, até meio alaranjada assim nos frutos, são antocianinas. E aqui está uma molécula de antocianidina, que é um precursor das antocianinas. Basicamente é isso, né? Às vezes assusta assim o nome, mas o conceito em si a gente está muito mais familiarizado com eles do que o que a gente pensa. A questão 69 vai trazer um texto aqui falando sobre larvas de mosca e que alguns produtores de mosca, de arroz, muitas das vezes, acham que essas larvas surgem espontaneamente, né, do arroz. Ah, e isso estaria alinhado com uma teoria antiga da ciência, né, que falava de geração espontânea, onde os seres vivos, especialmente seres mais simples, surgiriam espontaneamente da matéria inorgânica. Essa teoria foi refutada, né, especialmente pelos experimentos de Redd e Pasteur, e que mostraram experimentalmente que então quem estuda a história da ciência, né, as primeiras teorias ali, os primeiros avanços científicos, sabe que os experimentos deles provaram que os seres vivos são oriundos da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Então você precisa de dois organismos vivos pré-existentes. A reprodução a partir deles levaria então ali à produção de novos seres vivos. Reprodução sexuada ou a reprodução assexuada também. Por exemplo, para você ter uma colônia de bactérias, às vezes, ela pode surgir a partir de uma única bactéria que vai se duplicando, vai se multiplicando, né, vai se dividindo a sua célula, formando ali então uma colônia inteira de bactérias a partir de uma única célula matriz. Continua sendo uma forma de reprodução assexuada, mas que demonstra que seres vivos vieram de outros seres vivos. Aí, inevitavelmente, algumas pessoas vão começar a tentar explorar isso, né, de uma maneira talvez mais assim, querendo ir um pouco mais atrás no tempo. Sim, em algum momento, a vida, especula-se, né, que ela surgiu a partir da matéria inorgânica. Em algum momento surge o primeiro ácido nucleico, ou os primeiros ácidos nucleicos, e esses ácidos nucleicos ganham ali em algum momento a condição, a característica de conseguir se duplicarem. E ali surge a vida, certo? Então, sim, em algum momento a vida ela tem uma origem inorgânica. Ou será que a vida veio de um outro planeta, né, já pré-moldada? Existem até teorias em relação a isso. Eu particularmente prefiro acreditar, prefiro aceitar, né, que surgiu na Terra mesmo, a partir de uma origem inorgânica e que eventualmente ao longo de bilhões e bilhões de anos, os processos todos que levaram a capacidade desses ácidos nucleicos de se multiplicarem, associados, né, com os processos de mutação, de recombinação, os processos ambientais, levaram então a vida a florescer como floresceu. Mas é claro, tudo isso está ainda muito aberto à discussão e tudo mais, e eu acho um assunto interessante. Eu não inibo quando a pessoa quer discutir isso a partir de uma outra perspectiva, não, porque eu acho que não é que tudo seja válido, mas a discussão acaba muitas das vezes sendo iluminando, né? Um pouco assim o estado atual do conhecimento.
Agora, quando a pessoa chega e diz que foi literalmente um povo alienígena de tal constelação que trouxe numa navezinha e colocou, aí eu já não dou muita bola pra isso, porque, né, cadê a evidência pra isso, né? A gente tem que ter um pouco, a gente tem que pelo menos tentar seguir o que é racionalmente e para aquilo que existe evidência, né? Aquilo que a gente consegue construir em termos de evidência a partir, sem ferir as leis da física, da química, da termodinâmica, etc. Enfim, a questão 72 vai trazer aqui o tema do Cerrado, um bioma brasileiro muito estudado e que cai muito no Enem, especificamente em relação às características do Cerrado de secas e queimadas periódicas, né? Sazonalmente, então, existem ali queimadas naturais no Cerrado. É um bioma seco que tem, né, uma parte do ano que fica bem seco e que fica propenso a fogo natural. E as plantas desse bioma, então, elas têm que ter alguma especialização para resistir a essas queimadas. E a questão está explorando um pouco isso, né? Quais seriam, então, algumas adaptações das plantas desse ambiente para resistir especificamente a essa coisa das queimadas? É, gemas apicais com densa pilosidade, qual a ideia aqui? Eu peguei uma imagem aleatória aqui na internet, é, com uma zona pelífera de uma raiz aqui, de um embrião, de uma semente germinando, só para ilustrar a questão dos pelos, né, nas gemas apicais, porque a ideia é a mesma. Às vezes uma labareda de fogo passa assim, lambendo a região da gema apical, como no caso aqui essa raizinha, ela não vai queimar a raiz, ela vai passar, vai lamber essa zona pelífera aqui em volta, vai causar um dano aos pelos, mas isso não danifica a gema mesmo, né? A parte ali do órgão da raiz, seja do caule, onde estão as gemas, as células ali que vão se multiplicar para o crescimento daquele órgão. Então esses pelos aqui eles podem também ter a função de proteção ao fogo, dentre outros, claro. A questão 75 vai trazer de novo uma velha amiga nossa, doença de Chagas. Vai falar, né, sobre os vetores, vai falar sobre o agente etiológico, Trypanosoma cruzi, e vai trazer aqui também os vetores, né, os insetos barbeiros. Vamos falar um pouquinho deles depois. Barbeiros ou chupanças. Então acostumem-se com esses nomes, né? Barbeiro, chupança, triatomínio. São nomes diferentes que podem surgir para falar do mesmo animal, né? Em diferentes contextos. Mas essa questão aqui ela está querendo focar o seguinte: uma ação do homem sobre o meio ambiente que contribui para o aumento, né, dos casos de doença de Chagas. Qual seria então, dentro das alternativas aqui, uma que favoreceria então esse aumento? O desmatamento, né, que provoca a migração ou o desaparecimento. Qual é o sentido aqui? Os barbeiros lá no ambiente selvagem, silvestre, eles têm lá as fontes de alimento deles, eles são hematófagos, eles precisam de sangue. É, uma vez que você desmata e você provoca muitas das vezes, né, a saída de animais grandes, digamos mamíferos, daquele ambiente, o barbeiro ele fica sem ter o que comer. Então ele vai procurar alimento em algum lugar. Eventualmente eles acabam chegando nas moradias das pessoas e o ser humano é um animal endotérmico, tem sangue, o barbeiro quer isso e acaba então tendo essa interação ali por conta da destruição do habitat natural do barbeiro. Repara que para confundir, as alternativas vão sempre trazer, né, coisas assim que a pessoa às vezes vai estudando, né, vai acumulando um monte de informação e no final a pessoa pode confundir. Não tem nada a ver com o consumo de carne. O consumo de carne, por exemplo, a gente pode colocar ela associado, por exemplo, com a teníase, com a cisticercose, na verdade, né, que é aí tem a ver já com a tênia. Aí vão ter duas espécies de tênia, né, tênia solium, que está associada à carne de porco, tênia saginata, que vai estar associado com carne de bois, enfim. Mas aí, enfim, o consumo de carne aqui não tem nada a ver com o barbeiro, com a doença de Chagas. Então a pessoa tem que aprender a discernir isso. É, saneamento básico também não tem nada a ver. O saneamento básico vai estar presente em outras parasitoses, as caridíase, até a própria esquistossomose, enfim. E etc. É, interessante que a letra D fala de predador das larvas do inseto. E aí a pessoa já tem que entrar um pouquinho na biologia do gênero, né, do inseto, do grupo que o inseto pertence, eles têm ali um tipo de metamorfose parcial quando um uh, percevejo nasce, ele já nasce com uma forma ali de ninfa, ele não tem uma fase larval. Ele nasce na forma de uma ninfa e essa ninfa vai sofrendo algumas pequenas modificações ao longo da vida dela até chegar à fase adulta. Então, assim, não tem fase larval. O que a gente vai ter ali é a fase de ninfa dividida em vários instares. Enfim, é complicadinho, eu vou ver se eu arrumo alguma coisa pra botar aí na descrição, pra quem quiser se interessar, mas pra perceber, né, como é que essas coisas às vezes surgem nas alternativas e, enfim, se a pessoa demole, cai. Então, como a gente já explorou a doença de Chagas, assim, por diversas frentes, já falamos do ciclo do parasito, já falamos, assim, de algumas questões mais relacionadas a sintomas, hoje vamos falar um pouquinho do barbeiro, propriamente dito. Ele é um hemíptero, a família Reduvidia, subfamília Triatomínia,
e gênero triatoma. Isso aqui é a classificação, digamos, filogenética dele, né? A posição dele na árvore da vida. As espécies dentro desse gênero são, em geral, vetoras, podem ser vetoras de Trypanosoma cruzi. Nem todas acabam transmitindo por razões ambientais aí. O animal ele tem que estar infectado pelo parasito para transmitir. Então você pode, por exemplo, pegar um Trypanosoma brasiliensis ou um infestante, que são bem relacionados com transmissão, e ele não ser no caso ele estar ali como um vetor, porque ele não está infectado pelo parasito. Mas pode estar caso ele se infecte, certo? Então basicamente a ideia é essa. A distribuição geográfica deles assim é bem cosmopolita. No Brasil, praticamente o território inteiro vai ter alguma espécie de triatoma. Como eu disse, nem todas participam do ciclo da doença. Eles têm hábito noturno, ele é hematófago, então a origem do problema está aí porque ele precisa de sangue para se alimentar e né, a pessoa está ali às vezes dormindo. Ele entra na casa da pessoa, a pessoa está lá desprevenida, né, desprotegida. Ele faz a picada na pessoa. E o problema, né, algumas espécies se adaptaram muito bem ao meio social, ao meio onde o ser humano está habitando. A transmissão do parasito, que é o grande problema, ocorre pelas fezes, então cuidado, né? A picada dele é importante ali em alguns momentos, sim. Mas o parasito vai estar nas fezes, no intestino do barbeiro, e quando ele pica a pessoa, eventualmente acaba ali sujando, né? Porque esse bicho ele caga o tempo todo. Bicho assim de inseto, percevejo, eles estão cagando o tempo todo. E até mesmo assim, ele pode estar sujo com as próprias fezes dele. E o parasito vai estar presente ali. A pessoa de repente pega e coça o local da picada, espalha, né, possivelmente fezes ali, e o parasito vai ter acesso à pessoa pela corrente sanguínea, porque vai entrar na ferida. Então, contato direto com as feridas, possivelmente no local da picada, ou até mesmo pela ingestão do material. Então, se ele mora, por exemplo, numa planta, vamos colocar aí o açaí, ele está lá no açaí, ele suja o açaí com as fezes dele, a pessoa pega o açaí e consome o açaí. Um exemplo aqui que eu estou dando, mas isso pode estar relacionado a diversas outras, acho que até cana-de-açúcar, né? Mas depois tem que conferir isso, porque eu estou falando aqui de cabeça. Esse seria também uma via de entrada desse parasito. Só queria citar, para não me alongar muito, aqui na minha casa, por exemplo, sempre aparece desse bichinho aqui, ó. Ele é um Leptoglossus, é um outro tipo de percevejo. Parece um pouco, você olhando assim de longe, você até se assusta, porque ele lembra um pouco algumas espécies do triatoma, mas ele tem um detalhezinho ali na pata diferente já. Tem muitas espécies de percevejos que parecem muito o triatoma, né, o barbeiro, mas não são. Então a pessoa tem que ter um cuidado, até para não demonizar também uma classe inteira de animais, uma ordem inteira de animais, com base porque tem um perigoso. Ele tem áreas geográficas onde ele é mais recorrente, e a pessoa tem que saber também se naquela área tem o surto da doença. Pra não sair por aí matando o bicho à torta e à direito, né? Bichos que muitas das vezes não tem problema, não tem nenhum tipo de perigo, de risco para a pessoa. A questão 76 ela é uma questão possivelmente da física, mas eu trouxe ela porque ela fala aqui de alguns temas da biologia. Ela fala da melanina, né? E etc. Então ela vai falar que a pele possui células que reagem à incidência da luz ultravioleta, os melanócitos, e produzem a melanina, certo? Que é responsável pela pigmentação da pele. Aí a pessoa quer se bronzear, blá blá blá. Aí ela conta aqui a história de uma menininha, né, que botou um biquíni e acendeu uma luz incandescente do quarto e não se bronzeou. E a questão quer saber por que, que a luz incandescente não provocou na pele dela o bronzeamento. Esse bronzeamento não aconteceu porque a luz incandescente é de baixa frequência. E o que, que é baixa frequência? Aí já é uma discussão da física que eu vou entrar aqui de teimoso, mas eu realmente não é a minha área. Então, assim, fiquem atentos aí, eu vou falar muitas coisas aqui, mas peguem apenas o essencial. Esse aqui é o espectro eletromagnético, certo? A gente tem ondas de rádio de diferentes frequências e amplitudes, especialmente a frequência, né? As de menor frequência, no caso. Vão ser aqui as ondas de rádio, né? Aquela que a gente está acostumado, onda AM, FM, até mesmo a televisão, onda, né? TV e tudo mais, satélite. A gente vai ter as microondas, a gente vai ter o infravermelho, e eventualmente surge aqui o espectro da luz visível, que é tudo o que a gente enxerga, né? A luz visível. Esses fótons do comprimento de ondas visível incide num objeto, reflete, o nosso olho percebe aquilo e percebe a cor. Tudo que não está no visível é invisível pra gente. Então, o infravermelho a gente não enxerga o infravermelho. O ultravioleta a gente não enxerga o ultravioleta. Mas eles podem interagir com a matéria. Então, o infravermelho, por exemplo, ele contém calor. A ultravioleta, ele reage ali com moléculas, por exemplo, no interior da célula, e podem provocar danos, inclusive, ao DNA. Então, repara como é que a frequência vai ficando maior conforme a gente vai aumentando aqui, né, nesse espectro. Aumentando ou diminuindo, eu fico perdido, tá vendo? Por isso que eu falei, eu não sou a pessoa mais indicada para falar disso. Estou falando por teimosia. Mas basicamente assim, a lâmpada incandescente ela vai estar emitindo fótons. Ela vai aquecer ali um bulbo, um tungstênio, né? E esse aquecimento vai emitir fótons em diversos comprimentos aqui, mas geralmente dentro do visível.
Ela pega um pouquinho do infravermelho? Pega, eu li pouco sobre isso, assim, pega um pouquinho do infravermelho, pega um pouquinho do ultravioleta, mas ela não vai emitir fótons, assim, em quantidades consideráveis dentro do ultravioleta, por exemplo. E o que leva à produção de melanina nos melanócitos, na pele, é justamente ao contato com o ultravioleta, que no caso da luz do sol é bem mais frequente, né? Tem bem mais, a gente recebe bem mais ultravioleta na luz do sol. UVA, UVB, UVC, etc. Especialmente UVA. Então, basicamente, o problema é esse, né? A luz da lâmpada incandescente vai estar mais focada aqui nessa região aqui do visível e não vai ter muito a luz ultravioleta. E repara que a frequência do visível é menor, então aqui a gente coloca aqui, ó, baixa frequência em relação à frequência do ultravioleta, que é o que causa ali danos e a pigmentação da pele. E conforme a gente aumenta a frequência, a gente vai tendo frequências, né, de fótons, assim, comprimentos de fóton cada vez mais problemáticos. Então, o raio-x, os raios gama, repara que o raio-x e os raios gama já operam no nível ali do átomo. Então eles podem inclusive provocar danos ali aos átomos, né? Por isso que são problemáticos. O que mais que eu tenho para falar sobre isso? Então, sobre a pigmentação, né? Eu coloquei aqui uma imagem sobre a produção, a síntese, a via biosintética da melanina. A gente vai ter aqui então um melanossomo, uma célula, né? Isso aqui é tudo ilustrativo, tá? Ele pode produzir a eumelanina ou, em alguns casos, a feomelanina, não vou entrar nesses detalhes. A eumelanina é a que tem a mais escurinha mesmo, que é a que a gente geralmente considera mais. Tudo isso vem a partir de um precursor que é o aminoácido tirosina, que passa ali por algumas transformações. Tem a tirosinase, que é uma enzima que transforma a tirosina em dopaquinona. E essa dopaquinona vai, enfim, sofrer uma série também de transformações ali, enfim, oxidações e tudo mais, até virar eumelanina. Então isso aqui é uma via biosintética. Vou colocar um texto na discussão sobre isso aqui e um texto também sobre como raios ultravioleta, como a luz ultravioleta reage nas células, né, especificamente sobre a reação do raio ultravioleta na célula, causando alterações e inclusive danos ao DNA. Vai estar lá na descrição. Ahn, e para fechar, qual é a função da melanina? A melanina ela tem uma função ali de proteção da célula, né? Então, conforme os raios ultravioleta começam a agredir o meio interior da célula, isso ativa então essa via aqui intracelular nos melanócitos, que sinalizam o seguinte: precisamos de melanina para bloquear, para barrar essa entrada de raios ultravioletas na região, especificamente na região do núcleo onde está o DNA, que é a região mais sensível, certo? Que pode ali realmente ter ali os maiores danos à saúde da pessoa. Por exemplo, culminando inclusive em câncer de pele. Então a melanina ela protege a pele da pessoa contra esses raios ultravioletas. É um sistema natural do corpo contra a radiação ultravioleta. É muito complicado, obviamente, eu estou aqui apenas colocando, né? Essa é a função, essa é a importância de se produzir melanina. A pessoa que é, por exemplo, albina, ela não produz melanina. Essa via sintética aqui da melanina, no albino, essa enzima aqui, tirosinase, não funciona. Então a pessoa ela não vai produzir melanina, ela vai ter a pele totalmente sem melanina, a pele, o cabelo, os olhos, e é uma pessoa que é muito sensível à luz solar. Então é uma pessoa que tem que ficar sempre, né, com uma atenção redobrada por conta de todos os problemas, né, que o contato com a luz do sol pode levar ali a uma pele que não tem nada de melanina. A questão 77 pode muito bem ser uma questão apenas de química, mas repara que ela está falando aqui sobre fosfolipídios, sobre lipossomos, e isso tudo aqui é praticamente, é praticamente uma membrana celular. Né? A constituição da membrana celular é uma bicamada de fosfolipídios. Claro que vão ter proteínas ali, vai ter o colesterol, vai ter todo um meio rico ali de outras proteínas, mas basicamente a essência, né, a estrutural da membrana celular é uma bicamada lipídica, fosfolipídica. E, enfim, essa forma de arranjo desses fosfolipídios em meio aquoso, dessa forma, formando essa bicamada, essas micelas, né, é por conta da natureza dos fosfolipídios. E essa questão aqui está explorando isso. O que tem nessa natureza desses fosfolipídios que leva à formação dessas micelas, que foi tão importante, inclusive, provavelmente para o surgimento das primeiras células? É o fato de que eles têm uma natureza anfifílica, lembrando que anfifílico é sinônimo de anfipático, é um daqueles problemas que a gente tem, né, de diversos termos significando a mesma coisa. Eu mesmo já me confundi muito com isso aqui. Ou seja, possuem uma camada, uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica, uma parte que pode ficar em contato com a água e uma parte que não gosta de ficar em contato com a água, portanto elas vão fechar e vão formar essas micelas. A questão 81 vai trazer evolução, especificamente do grupo dos vegetais, né, das plantas. Ela vai colocar aqui, então, processo de evolução, né, vai trazer essa linha do tempo, que é uma espécie de uma árvore filogenética aqui. Desde uma alga ancestral, passando pelos grupos das briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Então, assim, eu diria que estudar isso aqui é bem interessante, não é um tema difícil.
E é um tema que acaba sendo bem importante porque sempre cai, né, em vestibulares e tudo mais. Especificamente focando no que mudou entre cada grupo. Então, desde as algas verdes, possíveis ancestrais, né, uh, a briófitas, o que surgiu aqui que possibilitou, por exemplo, as briófitas a ocuparem, ainda que parcialmente, o ambiente terrestre? Tem ali um gametófito dominante, arquegônio, que está relacionado ali à estrutura reprodutiva. Lembrando que as briófitas ainda são dependentes de água. É como se fossem os anfíbios dos vegetais, né? Elas precisam de ambiente com água para poder fazer a reprodução, porque alguns componentes ali, e eu posso depois fazer um vídeo especificamente sobre isso, se surgirem briófitas, especificamente numa questão, a gente fala mais aprofundadamente disso, mas é um tema muito complicado, muito complexo. Mas como ela tem esses componentes, né, anterosóides e tudo mais, que precisam de água para poder ir de um gametófito, de uma parte, né, até o outro para fazer a fecundação, então ela depende da água. As pteridófitas já tem uma novidade evolutiva que são vai ter o esporófito. Essa questão aqui de esporófito e gametófito é isso aqui que eu tô dizendo que é bem complicado e eu precisaria assim, de um vídeo só para isso. Porque senão esse vídeo aqui vai ficar com 1 hora e meia. Mas aqui então a gente muda isso. O que é. Eu acho que é mais importante aqui? Vasos condutores. Elas vão ter, diferente das briófitas, esses vasos condutores de seiva. Isso aqui é super importante. Mas elas ainda são dependentes de água também. Praticamente pelos mesmos motivos das briófitas. Só que surgem em algum momento alguns grupos de plantas, especificamente aqui as gimnospermas e as angiospermas, que já são completamente independentes da água. Elas não dependem mais de ficar perto de lençol freático, corpos hídricos. Elas vão precisar da água apenas para suas funções fisiológicas, metabólicas, etc. Mas não para a reprodução. É isso que eu estou querendo dizer. Dependência da água para a reprodução. E o que tem aqui nesses grupos? É a semente, certo? O embrião vai estar ali, enfim, cercado por toda uma estrutura e tudo mais, etc. Só que essa questão aqui ela está abordando outra parada, ela está abordando a questão da diversidade genética. E tem uma coisa que também surge nas gimnospermas, especificamente, e depois as angiospermas mantêm, que é uma estrutura que permite, então, esse aumento, essa maior diversidade genética, porque envolve ali a reprodução dessas plantas, né? E qual seria essa estrutura? O grão de pólen. Tá aqui, né, no coisa, grão de pólen na árvore, que garante a polinização cruzada. Isso aumenta, assim, vertiginosamente a variabilidade genética, tanto que o grupo mais diverso de plantas são as angiospermas. Inclusive por conta também da coevolução com insetos e animais, etc. Aí também já é um outro tema que também exige uma discussão muito longa. Mas enfim, guardem isso, né? O grão de pólen como sendo aqui um componente importante para a variabilidade genética desses grupos de plantas aqui. E também toda essa discussão que eu fiz, embora ainda de forma que meio inadequada, porque como eu disse, né, tem pouco espaço aqui pra gente entrar nas profundidades, mas tudo isso é importante. Então foquem, procurem isso aqui na internet, eu vou colocar alguma coisa aí na descrição, porque eu recomendo muito estudar essas relações aqui filogenéticas dos vegetais. Como eu gastei muito tempo na questão anterior, essa aqui eu vou ser bem breve, até porque ela é muito simples. Ela vai falar de osmose, então aqui a palavra osmose já está no texto aqui, osmose. Ela vai falar sobre uma solução de 0,15 mol por litro de sódio, de NaCl, né? Cloreto de sódio. É, Possui a mesma pressão osmótica do que as células humanas. Então, a gente tem que entender que células humanas têm uma pressão osmótica, de acordo com o texto, de 0,15 mol por litro de NaCl. Se você pegar uma célula humana e mergulhar ela numa solução 0,20 mol por litro, ou seja, mais concentrada, hipertônica em relação à célula humana, qual seria a consequência disso? Ele já colocou osmose aqui no texto, né? A consequência seria transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução, que é literalmente o que a osmose é, né? Então eu coloquei esse GIF aqui. Repara como é que o volume de água nesse lado de cá. Ó, aqui esses aros verdes aqui são, digamos, alguma coisa que está aumentando a concentração nesse lado de cá. Pode ser sódio, pode ser até açúcar, né? Esse meio aqui está hipertônico. Então olha o que a água está fazendo. Ela está passando para o outro lado, a partir de uma membrana semipermeável. Então a água está passando do lado de cá, meio menos concentrado, para o lado de cá, meio mais concentrado. Isso é a osmose, certo? Então assim, é basicamente isso mesmo. A questão 83 vai trazer um tema da paleontologia, vai falar dos fósseis e tudo mais, e falar especificamente da extinção dos dinossauros, que é um tema super interessante, né? Que atrai o interesse das pessoas. Ele coloca aqui no texto: esses estudos permitem afirmar. Eu coloquei umas reticências aqui porque afirmar. Ok, afirmar, tá, né? Mas afirmar. Eu não gosto muito disso quando a gente fala de ciência, né? Porque a gente sempre tá falando assim de. Por mais que a gente possa fazer uma afirmação, mas a gente sempre tem que ter alguma cautela de que os estudos eles apontam evidências, né? Eles evidenciam. Eles direcionam a uma determinada teoria numa determinada direção. Direciona numa determinada direção, certamente. Então, assim, afirmar, né? Muita certeza, eu não gosto muito disso, não. Uma teoria sobre a extinção dos dinossauros
fala sobre um asteroide que atingiu a Terra, né, formando uma densa nuvem de poeira. Então imaginem uma densa nuvem de poeiras tomando a atmosfera. O que isso poderia estar provocando no planeta Terra? De acordo com essa teoria, portanto, a extinção teria sido em função de modificações que, por conta desse choque, né, reduziram a penetração da luz solar até a superfície da Terra, interferindo no fluxo de energia. Ou seja, a fotossíntese, certo? Essa poeira que se acumulou na atmosfera atrapalhou a luz do Sol a chegar até os organismos produtores fotossintéticos. Isso reduziu, obviamente, a energia, né? Porque a fotossíntese é fundamental. Os produtores estão ali na base da cadeia alimentar. E se você não tem vegetais fazendo fotossíntese, ou se essa fotossíntese está comprometida, a própria energia que sustenta os ecossistemas e o ambiente de uma maneira geral, a biosfera de uma maneira geral, ficou comprometida. Animais enormes como os dinossauros precisam de muita energia, acabaram não tendo, né, uma fonte de energia para sobreviver e as populações não subsistiram. Só de sacanagem aqui, a letra D fala de meteoro, né, e meteoro, vejam a diferença, pesquisem aí, a diferença entre meteoro e asteroide, só para não cometer esse tipo de equívoco aqui. A questão 86 traz aqui uma tirinha do Garfield, ele se achando gordo, né? Mas a forma que ele arrumou de disfarçar a gordura dele é amarrando a barriga, e na cabeça dele ele ficou super saudável. A condição física, no caso a obesidade, basicamente é isso que está sendo dito aqui, obesidade, ou acúmulo de gordura. Pelo personagem da tirinha, também conhecido como Garfield, é um fator de risco porque pode desencadear doenças como diabetes, tá? Geralmente, assim, obesidade, pensa logo assim, fatores de risco para diabetes, obesidade, dentre outros, até o próprio sedentarismo. Claro, tem questões genéticas também, né? Mas aqui a gente está falando de fator de risco. Então, assim, se você é obeso, você tem um fator de risco, além do genético, você tem um fator de risco para a diabetes. Bom, a questão 88, que é a última, vai falar aqui sobre o menor tamanduá do mundo, vai falar sobre alguns hábitos dele, né? Ele é um bicho solitário em geral, né? Tem hábitos noturnos, prefere a noite, né, ao dia. Vai falar aqui sobre alguns hábitos da rotina mesmo dele, do dia a dia. Vai falar sobre reprodução, né, ciclo de gestação. Vai falar sobre forrageamento, procura por alimento. Vai falar sobre habitat, território. Tudo isso aqui, o que é isso aqui? É uma contextualização ecológica dessa espécie. Falou sobre todos os fatores que determinam ali a ecologia desse animal, né? Que determinam, de certa forma, a existência dela. Como essa espécie existe na natureza. Essa descrição sobre esse tamanduá diz respeito ao quê? Ao habitat, ao biótopo. Ela fala de habitat, né? O território. Fala sobre nível trófico. Ela toca nisso quando fala de alimento, embora ela não entre nas minúcias, né? Do que ele come. Então, pra gente saber se ele é um consumidor primário ou secundário, a gente teria que saber o que ele come. Bom, basicamente o que ele está falando aqui? Nicho ecológico, certo? E o que é o nicho ecológico? Para nível de ensino fundamental, ensino médio, a gente fala que é a profissão do animal, ou do ser vivo ali. É a função dele num determinado ambiente que vai além da questão do habitat. O habitat é o local onde ele vive. Isso não é o nicho, tá? Isso é o habitat. O nicho é, além do local onde ele habita, todas as condições e os recursos ali que determinam a possibilidade da existência dessa espécie num determinado local. O conceito de nicho é super complexo. Eu acho que para nível de Enem, eu não sei se o Enem cobraria assim num nível de minúcia tão grande. Eu coloquei aqui umas figurinhas aqui só para tocar no assunto, né? Então repara aqui, temperatura e umidade, áreas de toca ou nidificação, tipos de vegetação, que pode estar relacionado aqui com hábitos alimentares, né? Disponibilidade de alimento, então um alimento específico daquela espécie. Isso aqui, claro, resumidamente, certo? Juntando todos esses fatores aqui e muitos outros, mas quando ele coloca aqui, por exemplo, fatores abióticos, né? Fatores bióticos, inclusive, concorrência, competição, enfim, tudo isso juntando seria o nicho. Isso aqui é uma super simplificação, tá? Mas enfim. Essa imagem aqui do lado fala sobre um outro conceito interessante também sobre nicho, que é a possibilidade de superposição de nicho. Por exemplo, o nicho ele é uma coisa tão complexa que uma espécie pode ter um nicho fundamental, que é toda a área de abrangência onde ela pode existir, né, que existem condições e recursos que permitem a existência dela, mas a espécie muitas das vezes ela pode estar restrita a um determinado, a apenas uma parcela desse ambiente, né? Que a gente chamaria então de nicho realizado. Ou aqui na imagem colocou nicho efetivo. É a mesma coisa, nicho efetivo, nicho realizado, etc. E então assim, uma outra coisa importante também, nunca vai ter duas espécies ocupando o mesmo nicho. O nicho ele necessariamente ele prevê ali uma espécie ocupando um determinado nicho.
Porque o nicho, ele é uma coisa que ele é diretamente assim, relacionado com as condições daquela espécie. Ele está diretamente relacionado com a existência daquela espécie. Então o nicho, ele pertence a uma espécie. Então, assim, não pode ter o mesmo nicho sendo ocupado por espécies diferentes. Enfim, aí é uma discussão. É o que eu falei, é um tema super complicado, a gente pode ficar aqui horas entrando nas minúcias. Mas eu acho assim, até que para nível de Enem não precisa aprofundar tanto. Basta ter essa ideia geral assim, do que é um nicho, né? Quando a questão aqui coloca toda essa especificação, né, sobre os hábitos, reprodução, alimento, território, sabe? Tudo isso está tratando não apenas do habitat, não meramente do habitat. Ela até coloca aqui, né, o biótopo, que também está mais relacionado com o habitat aqui, né? Sabe, mas tem mais a ver com nicho, é uma coisa mais profunda do que apenas o habitat, é o nicho. Então fiquem com essa imagem aqui, pesquisem mais sobre nicho, eu vou colocar algum texto na descrição também. Repara que num cenário de superposição, sobreposição de nichos, já rola aqui uma competição, né? Porque são duas espécies aqui que acabam tendo ali condições, que acabam requerendo condições muito parecidas, elas já entram aqui num sistema de competição. Isso já, enfim, competição ela já leva aqui a prejuízos a uma ou outra, eventualmente uma vai acabar vencendo a outra. Até mesmo por isso, né, não pode ter o mesmo nicho sendo ocupado por mais de uma espécie, porque elas estariam numa competição ali ferrenha pelos mesmos recursos. E claramente, até o Darwin tocou nesse assunto, uma espécie que está competindo com a outra, necessariamente ao longo do tempo, uma vai vencer a outra e vai dominar o ambiente. Então, assim, basicamente é isso. Eu particularmente gostei muito dessa prova. As questões que tinham nela foram super legais. Trouxeram discussões super bacanas. Não foi uma prova maçante. Tivemos muitos assuntos, né? E nos vemos no próximo vídeo para discutir a prova de 2012 na aplicação PPL.